Boa tarde. Estamos de volta aqui no ar nessa quarta-feira ao vivo para falar de comunicação. Comunicação é um dos instrumentos mais poderosos, as ferramentas mais poderosas que nós temos para nos divulgar, para nos crescer, para nos fazer tantas as coisas. E olha, nós temos aqui na cidade esse jornal aqui, o ABC Repórter. Comunicação. Isso aqui é doado pelo Walter Esteves Júnior. Ele fala que não é doação, né? Mas na verdade é gratuitamente, todo mundo, você pode ver. Muito obrigado, Walter, pelo jornal. E hoje nós vamos repetir aquele programa que nós fizemos sobre o Massada. A repercussão foi tão grande que muitas pessoas desconheciam o que é Massada. E pessoas ligaram, interessadas e tal, e nós vamos repetir. E para isso, nós convidamos o Rabino Sami Pinto, que ele vai desvendar a Massada para nós. Vou dar uma rápida pincelada no currículo desse senhor. Ele é graduado pelo Rabinato Chefe de Israel, PhD em Letras pela USP, bacharel em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas lá do Rio de Janeiro, especialista em Educação pela Universidade de Bar-Ilan, em Tel Aviv, Israel. Ele publicou alguns livros que não vou explanar muito aqui, mas seria interessante. E eu quero falar o meu bom dia ao Rabino, seja bem-vindo. E eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse uma pincelada rápida de Massada. Depois nós vamos fazer a primeira pergunta para o senhor, Rabino. Bom dia, Jorge Jaime. É um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Eu tenho aí um privilégio, né, de ter crescido na cidade de Jerusalém, não muito distante de Massada. Massada é um ponto histórico, talvez um ponto turístico hoje, um dos mais frequentados, né, por toda a humanidade que chega até a Terra Santa para visitá-la. E eu, durante os meus anos de estudo na cidade de Jerusalém, eu trabalhei como guia turístico e eu conduzia muitos grupos de fala hispano-portuguesa, de maneira que não só eu me identifico muito com toda a história que se passou na Terra Santa, incluindo Massada, como também levei muitos grupos para lá, e para mim é um prazer poder contribuir com você, com o seu programa e com todos aqueles que estão nos assistindo. Com a massa toda. Eu já tenho um pouco conhecimento de Massada, mas as pessoas ficaram curiosas. Falaram, não é possível, nunca ouvimos falar disso. E é uma história tão grande. A primeira pergunta, Rabi, é o seguinte: as estatísticas de turismo de Israel mostram que Massada, onde estão localizadas as ruínas da cidade, é o segundo lugar que atrai mais turista, depois de Jerusalém. O que o senhor atribui pelo interesse por Massada, que quase 2000 anos após a destruição dessa cidade, que não tem mais nada lá, né? Só tem escombro, aí o pessoal vai lá. Fala um pouquinho, por favor, Rabino. Olha, eu tenho a impressão que as mensagens, os ensinamentos de Massada atraem as pessoas. Por exemplo, coragem, liberdade, justiça. A história, ela está recheada de heróis, de heroísmo. É preciso explicar que havia naquela cidade refúgio, né, naquela fortaleza que chama Massadá em hebraico, né, 1.000 pessoas, menos de 1.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças e velhos. E essas quase 1.000 pessoas estavam diante de um poderoso império da época, que era o Império Romano, e que mandaram para Massada 15.000 soldados fortemente armados. E ali se colocou, né, para as páginas da história como se portaram 1.000 pessoas, famílias, na verdade,
contra um exército. Então, é uma reedição da mensagem do Davi e Golias, daquele poderoso contra aquele que é um jovem, um adolescente contra o poderoso. Um povo com 1.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças e velhos, contra 15.000 soldados. Eu penso que as pessoas, quando vêem histórias desse tipo, eles se identificam, e por isso que há muita gente indo amassada, porque há uma expectativa do ser humano ser mais. Então eles identificam nas histórias da humanidade capítulos que possam ensinar a ele como elevar mais o nível de condição humana. Então é por isso que Masada é fascinante, né? Quem não se lembra, por exemplo, do desenho animado Tom e Jerry? Então, Tom e Jerry era o Tom mais forte, o gato, sempre indo atrás do menor. E ali a gente ficava atraído pelas estratégias do menor, de como lidar com o maior. Masada é isso, a busca de uma estratégia de um povo lutando pelos seus ideais, um povo com homens, mulheres, crianças e na frente de um exército. Bem, você sabe, eu como professor de programação neurolinguística, eu sempre digo, eu não, né? A ciência diga que 55% da nossa comunicação é o que nós não falamos. Tom e Jerry foi muito bem colocado. O pequenininho sempre vence o grandão, né? Isso aí é método para explicar, na minha opinião, o senhor pode até opinar, que nós podemos ser do tamanho que formos, mas nós temos Deus que é todo-poderoso, que coloca a água dos mares na concha da sua mão. Que Deus é esse? Então, Masada realmente é uma âncora que traz tantas coisas para nós. E em programação neurolinguística, Rabino, temos um conceito chamado âncora. O que é âncora? Aquele que aguarda, aquele que segura, aquele que ancora as coisas boas e deleta as coisas ruins. E eu vou perguntar para o senhor também. Âncora é uma decisão da nossa vida para nós resgatarmos as coisas. E em Masada, talvez a grande âncora que nos faz lembrar desse fato histórico, 2.000 anos mais ou menos atrás, é a decisão da cidade inteira em não cometer suicídio coletivo. Eu gostaria que o senhor enfatizasse isso, porque o Flávio Joséfo, que eu não sou muito fã dele não, ele fala que teve suicídio. E a Bíblia, os 10 mandamentos, condena até a morte quanto mais suicídio. O senhor poderia falar por que esse gesto tão forte até os dias de hoje, visto em Masada? Olha, eu tenho a impressão que Masada precisa ser compreendido dentro do seu contexto histórico. Ele ocorreu 3 anos depois da destruição de Jerusalém. E o relato de Masada chegou até nós por Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele pertencia a uma família de sacerdotes, que em hebraico se chama Kohanim, né? E ele defendia, ele se identificava com um dos grupos do povo judeu que, diante da ocupação romana, se dividiram em 4 grupos, que seriam, no linguajar de hoje, 4 partidos políticos. Havia os saduceus, havia os zelotes, havia os que chamamos de fariseus e os essênios. E o Flávio Joséfo se identificou muito com os zelotes. E quem eram os zelotes? Os zelotes eram o grupo que achava que deveríamos ter a resistência armada e militar diante da invasão romana no território de Israel. Muito bem. Já Flávio Joséfo foi refugiado numa cidade na Galiléia chamada Jotapata. E lá ele já testemunhou e orientou as pessoas daquela religião a fazer o seguinte: olha, nós já vimos o que aconteceu com Jerusalém. Os romanos, quando prendem, humilham o corpo, eles humilham as mulheres,
para quem não conhece a história de Calígula, eles fazem as crianças sofrerem. Então, não havia naquela época as leis internacionais de guerra. Então, o que acontecia? Havia um desrespeito muito grande, até mesmo quando se perdia a guerra, os prisioneiros eram humilhados em praça pública, os corpos não eram autorizados ao enterro, etc. Então, ele foi também vítima dessa perseguição, perdeu a guerra e orientou a fazer exatamente isso, que as pessoas matassem uns aos outros para não seguir a humilhação do Império Romano. Agora, isso aí tem uma fundamentação já bíblica, porque este fato ocorreu já com o rei Saul na Bíblia, livro Samuel 1, capítulo 31. Eu fiz questão de estudá-lo de novo, porque lá o rei Saul, de novo, diante do povo amalequita, faz essa defesa do seu povo, pois era melhor preservar o respeito do que ser desrespeitado com vida e depois assassinato de qualquer forma. Então, esse foi um dilema, isso é um dilema ético, jurídico, talmúdico, bíblico, e que ocorreu de novo na época. Quando o Flávio Josefo faz isso, e só para terminar essa parte do Flávio Josefo, ele não deixa o amigo matar ele. E ele resolve se tornar um romano. Portanto, o Flávio Josefo toma uma posição que muitos comentaristas da história e filósofos do pensamento judaico o consideram um traidor. Por quê? Porque ele orientou as pessoas a fazerem e na hora H ele foi o último e não deixou ele e o seu amigo, e aí eles resolveram se tornar romano, e aí ele se tornou um historiador de sucesso. E foi ele que escreveu para nós a história de Massada. Ele viu, escreve a história, se você perceber bem, ele escreve com um pouco de remorso, porque ele, no fundo, valoriza o heroísmo de Massada, mas ele mesmo não fez isso. Essa é um capítulo da história. Muito bem, nós vamos entrar no intervalo agora, Abi, e vamos abrir a nossa segunda parte do programa com o Levi. O Levi vai fazer mais uma pergunta para o senhor. E eu quero dizer para você que nos está assistindo que Massada era quase que intransponível. Só subia 2 pessoas na estrada que serpenteava o morro, e só tinha uma porta que ninguém conseguia abrir. Mas logo depois dos nossos comerciais, nós estaremos de volta e o Armando Levi vai fazer uma pergunta para o senhor. Muito obrigado, está sendo maravilhoso. Muito obrigado de coração, Rabi. Que bom. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa Viaje Mais.
Olá, Rabino Sami Pinto, aqui é Armando Levi. É um prazer estar com você nesse programa. E nós separamos aqui uma pergunta que tem a ver com uma realidade bem atual, né? O gesto de Massada, os acontecimentos de Massada, são vistos por muitos jovens como uma coisa radical, extremamente radical, né? E a gente vive hoje um cenário onde muitos jovens se afastam da religião dos pais, alegando justamente isso, que os valores religiosos seriam radicais, né? Pouco democráticos, né? Por que um erro, na sua opinião, por que é um erro grave acreditar que os valores da religião que foram muito defendidos em Massada não se aplicam aos dias de hoje? Eu acho que, na minha observação, existe pouco estudo, pouco conhecimento, de fato. Nós vivemos uma geração muito superficial, as pessoas não se aprofundam, né? E querem tudo muito mastigado e vamos atrás da onda. Então, a história de Massada, ela é uma história que precisa ser circunscrita com um dos impérios que cometeram mais barbaridades da história da humanidade. E querer, de fato, entender todas as reações de um povo humilhado, massacrado, queimado, mulheres estupradas, crianças desrespeitadas, abusadas, não é um momento, talvez, mais propício, né, para falarmos de valores. Mas eu, como um professor, diria, é nas adversidades, é na escuridão que vamos ver quem você é. Porque é muito fácil ser uma pessoa na bonância, na luz do sol. Na luz do sol, botamos até óculos escuros. Parece que a gente não quer enxergar mais. Está tão claro, né? Mas quando estamos na escuridão, buscamos uma velinha já, para iluminar. Eu penso que no episódio de Massada é um episódio do dilema ético e moral. O que fazer perante um povo barbário? Isso precisa ser compreendido quando vocês conseguem enumerar quais são os atos culturais que os romanos pregavam na época. E aí vocês conseguem entender a reação do povo. De qualquer forma, eu sugiro às pessoas sempre que estudem bem quem foi Elazar ben Yair. E também estudem bem quem foi Yohanan ben Zakkai. Dois personagens do mesmo período que defenderam o povo. Esses dois trouxeram metodologias diferentes, mas os dois enfrentaram o Império Romano. E depois, para tirar mais ainda a conclusão desse período, é preciso entender os saduceus, os fariseus, os zelotes e os essênios. Eu acho que aqui tem uma mensagem importante. Então, deixa eu falar um pouquinho também, né? Massada é tão assim chocante, tão impactante para você que está me ouvindo, que o judeu lá, o judeu que eu conheci, que eu conversei com eles lá, eles têm orgulho de Massada, porque foi a maior derrota do exército romano. Eu gostaria inclusive que o Rabino falasse isso, porque imagine só eles poderosos fazendo aquela rampa enorme, escravizando todos os judeus. Aí a porta se abre e eles entram com tudo. E está vazio, em silêncio. Eles não fizeram nada, eles não venceram nada. Segundo os judeus com quem eu conversei lá em Israel, eles dizem que foi a maior derrota do exército romano. E eu me senti assim, mesmo descendente de muçulmano, meu avô era árabe, eu me senti assim orgulhoso de estar lá junto com aquele povo heróico. Povo, olha, tem que ter muita coragem, hein? Para você chegar e falar assim, ó, eu mato teu filho, você mata o meu, você mata a minha mulher, eu mato... É um negócio
tremendamente corajoso. Para quê? Para não se subjugar a um povo nojento, sem escrúpulo. Certamente esse povo, os romanos, a hora que adentrassem em Massada, porque eles estavam por aqui, né? Eles iam estrupar crianças, estrupar as mulheres, ia empalar os homens. E eles tiveram uma derrota fantástica. Estou certo nisso? Em seguida o senhor vai responder e o Armando vai fazer mais uma pergunta para o senhor. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Jaime, aí você tocou no ponto. É isso mesmo. A literatura, a codificação de lei judaica que vem do Talmud, ela se debruçou muito desde o episódio bíblico do rei Saul, que também fez o mesmo ato. Então aqui é preciso compreender que não era a primeira batalha, não era a segunda, não era a terceira batalha. O povo de Israel já tinha o conhecimento de qual era a cultura invasora que estava chegando na Terra Sagrada. Os crimes que eles cometiam eram diários. Então, era um desafio e que a lei judaica dá, e que a gente reza ao nosso Todo-Poderoso, que não coloque nenhum povo sequer, no dilema em que aquelas pessoas de Massada se encontraram. Então, de fato, o que nós temos lá foi uma questão circunstancial, recorrente, conheciam bem as normas e os valores judaicos, e aí os romanos não entenderam porque eles podem matar o físico de um povo, mas eles não conseguiram matar o espírito do povo. E ali fica Massada como um monumento, né, que atrai muito as pessoas, porque você pode perder o físico e manter o espírito. Então isso foi Massada. Espetacular, coisa que eu queria ouvir, queria que os meus telespectadores ouvissem. E quero falar para você que não desconhece esse livro de ciência aí, que todo mundo tinha rei no mundo inteiro tinha rei. E o povo judeu quis um homem, e o rei de Israel era Deus. Escolheram Saul, porque ele era bonitão e tal, né? É uma história mais ou menos assim. E foram penalizados. Agora, mais uma pergunta que o Levi quer fazer para o senhor. Por gentileza, Levi. Rabino, o senhor acredita que Massada também pode servir como exemplo nesse processo que a gente vive de assimilação, de destruição das religiões em nome da ciência, em nome de novas verdades, de você é livre para decidir o que você quer? Massada seria então um exemplo que condenaria esse processo de assimilação que as pessoas se entregam hoje em dia? Eu penso que Massada ele tem uma mensagem para a juventude do Big Dream. Se você tem um grande sonho, lute por ele. E as religiões, de um modo geral, ela traz ao ser humano sonhos. Você pode ir mais, você pode se elevar, e você pode crescer. Eu penso que as religiões lutam contra uma sociedade que tirou Deus na história, mas não é possível tirar Deus da história. Porque quando você tira Deus da história, você, no fundo, está tirando o homem dela. Então, o que temos que fazer? O que temos é ensinar a palavra de Deus, ensinar os valores que nesta palavra estão aí embutidos, uma série de ensinamentos para tornar o ser humano mais feliz. E não me parece que o ser humano trará algo melhor do que Deus trouxe ao mundo, porque a palavra de Deus foi revelada no Monte Sinai. Ora, o povo de Israel naquela época
estava defendendo valores, e esses valores foram defendidos diante de circunstâncias específicas de um povo que tinha a barbaridade tomando conta. Aliás, não foi o único, mas é o que representou Massada. Então eu acho que a juventude, ela gosta de ideais. A juventude luta pelo seu big dream. É preciso falar para ela, olha, tem um sonho, que é o sonho da palavra de Deus, que não tem interesse. Ele não tem interesse financeiro, mercadológico, político, porque era isso que a história quer ensinar. A história quer ensinar interesses políticos, caem. Interesses militares, caem. O que vai prevalecer é a dignidade do homem através da defesa dos valores espirituais. Então, Massada é uma fortaleza para aqueles que desejam um big dream, aqueles que querem realmente sonhar. E a juventude está buscando isso. Só que estão vendendo outros produtos. E eles mesmo percebem que esses produtos estão levando à marginalidade social. Nós não estamos chegando a lugar nenhum. Ao contrário, estamos nos afastando, né, da luz divina que o homem carrega. Para você que é meu telespectador, é isso que nós temos que aprender. Olha, eu vou dizer um negócio para você muito sério, muito sério. Olha, todos vivem sobre submissão de algo, da lei. E eu gostaria de já agendar com o Rabino, gostaria que ele viesse ao vivo aqui para nós falar sobre mandamentos. Massada é uma história sensacional, que vocês tiveram oportunidade de ver os pormenores aqui através do Rabino. Mas os mandamentos são lei de Deus que se você cumprir, a terra, as nações te exaltarão. Rabino, por gentileza, se programa, ache uma agenda para nós, para o senhor vir até aqui no estúdio, ao vivo, para falar dos mandamentos. Os mandamentos de Deus não são penosos, são coisas, são determinações divinas que Deus fala para o homem e que muita gente duvida. Mas o mandamento é do Antigo Testamento, não, mas o mandamento é disso, daquilo. Eu gostaria de agora, pessoalmente, ao vivo, convidar o Rabino para vir aqui um dia, na hora que passar essa demonia aí, não é pandemia, demonia, né? Para falar conosco. Por gentileza, fala para mim que o senhor concorda com o que eu falei, Rabino. Olha, eu queria, na verdade, primeiro já dizer que irei com o maior prazer. Segundo, dizer àqueles que estão nos ouvindo que Deus criou o mundo por um gesto de amor. E o amor divino é possibilitar a existência do outro. Deus quer a nossa existência. Deus quer o nosso bem. Queria poder explicar com toda tranquilidade que os mandamentos divinos só vão beneficiar você. Só vão trazer paz interna. Os mandamentos divinos só vão trazer paz e justiça social. E se por um acaso, os capítulos históricos que você estudou, viu que o desfecho não foi bem assim, talvez nós humanos, representantes de Deus, talvez falhamos na nossa missão de explicar, na nossa missão de dar o exemplo, de demonstrar como deve ser, mas em nenhum momento, quando uma pessoa erra, é porque o que Deus entregou não é bom. O que Deus entregou é bom. E nós precisamos ser dignos desta palavra e saber explicar até você. Eu aceito o desafio de tentar cada vez mais explicar essa palavra de Deus, explicar que Deus criou você por um gesto de amor e aquele que ama doa. Eu posso doar conhecimento. Outros podem doar dinheiro. Outros podem doar experiência. Mas todos nós juntos, se doarmos, vamos estar sendo
semelhantes a Deus. E se vocês querem Nós prosperar... estamos com o tempo estourado, me perdoe, Rabino, o tempo aqui é cronometrado. Shalom, seja abençoado, o senhor e toda a sua família. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Até.